Fala galera, aqui é o Guilherme, bem-vindos a Cinemundo e hoje nós vamos falar de Maligno, o novo filme aí do James Wan que tá deixando todo mundo muito curioso. O filme estreou aí na última quinta-feira, então já tem algumas pessoas que já devem ter assistido, outras ainda estão pensando se vão assistir ou não. Pra quem não sabe, o James Wan é um grande mestre do terror, né? Ele é consagrado por grandes filmes como Invocação do Mal e a franquia Sobrenatural, então ele tem aí um peso, né, no universo do terror, e é por isso que muita gente está aí curiosa sobre esse novo sucesso, esse novo filme que ele está lançando agora. E bora falar um pouco mais sobre esse lançamento. Já vou começar aqui falando que Maligno é um filme complicado de se falar sobre ele. Complicado, pois qualquer spoiler pode estragar um pouco da experiência do telespectador. E eu já adianto, esse filme não é para qualquer pessoa. É um filme bem nichado, eu acho que ele vai funcionar muito para quem é fã de filmes de terror. Mas se você aí é um público que não é tão fã do terror, que às vezes assiste de forma despretensiosa, talvez Maligno não te conquiste. Já vou deixar isso aqui adiantado para você não criar grandes expectativas. Sobre a história, o filme conta sobre Madison, que é uma mulher ali que vive um relacionamento abusivo com o marido, então ela está tentando engravidar há um bom tempo, sempre está sofrendo abortos espontâneos, então ela tem ali uma vida adulta bem complicada com essa questão da maternidade, que ela quer muito ser mãe e acaba nunca conseguindo. Em paralelo, ela tem ali como pilar de relacionamento dela a sua irmã, alguém com quem ela confia grandes momentos, alguém que é muito importante na sua vida e que acaba estando ali sempre ao lado dela. Na história, começamos então com a Madison grávida, descobrindo ali quase o seu filho nascendo, né? Tudo ali caminhando para dar certo, quando ela passa a ser perseguida por uma criatura misteriosa que ninguém sabe o que é, de onde vem, o que quer, se é uma criatura sobrenatural, se é um monstro, se é um psicopata, tudo muito misterioso, e essa criatura passa a perseguir a Madison. Mais do que perseguir a personagem, essa mesma criatura, ela também faz outras vítimas fora do universo da Madison, e a Madison ela consegue ver todos esses crimes acontecendo. Então, enquanto ele está matando as suas vítimas, ela está ali de uma forma meio psicótica assistindo aquilo. Ninguém sabe se ela está presencialmente, se ela está ligada a esse criminoso, ninguém está entendendo nada, e é esse o grande arco do filme, entender o que é essa coisa que está matando as pessoas, que está cometendo crimes e por que ela é ligada a Madison. Ninguém sabe exatamente o que configura isso, e eu não vou entrar em detalhes aqui porque é spoiler grande. Então deixo isso aí para você assistir no cinema e descobrir quem é essa criatura, beleza? Bom, sem mais delongas, o que eu achei do filme? Cara, que viagem do James Wan. Gente, esse filme ele é bizarro. Bizarro assim, do meio pro fim, não vou nem dizer do começo ao fim. Porque o filme ele começa como uma história séria. Ele tem uma fotografia incrível, inclusive tem um plano maravilhoso, uma sequência que é filmada totalmente de cima, com a personagem, a protagonista correndo pela casa e parece que é uma maquete a casa dela. E tipo, é muito incrível. Então ele tem uma fotografia muito boa. A história começa com toda aquela cara de James Wan, então tudo muito bem feito, tudo muito interessante, o mistério, a própria criatura. E você realmente entende que aquilo vai se desdobrar em algo muito complexo e grandioso, até porque, caso você não saiba, eu assisti esse filme na quarta-feira à noite, pouquinho antes de estrear, né? O filme estreia na quinta. E via de regra, essas exibições para a imprensa são feitas com bastante antecedência, né? Pelo menos, no mínimo, 2, 3 dias antes. E esse foi praticamente junto com a estreia oficial do filme. Tudo isso porque o James Wan queria, a todo custo, manter os segredos do filme em sigilo, né? Evitar spoilers na internet de qualquer forma. E muito disso faz sentido quando você está assistindo o filme. Realmente, o plot twist, entender quem é essa criatura, é um ponto crucial da história. E você compra isso desde o começo. Você está ali querendo saber quem é o tal do Gabriel, quem é aquela criatura medonha. Acontece que esse filme, mais pra frente vocês vão entender isso, quando vocês assistirem, não sei se já assistiram, mas ele é uma grande homenagem a filmes de terror. Você tem ali referências à Hora do Pesadelo como um momento específico onde estão fazendo uma faca, fazendo ali uma arma bizarra, e todo o take que mostra essa arma sendo feita é muito parecido com Fred Krueger quando ele tá fazendo ali as suas garras, né, da sua luva. Então tem essa referência de Hora do Pesadelo, tem referência de Pânico, então rola um Hello,
Madison, Hello Emily, se eu não me engano, que é a protagonista, e no filme Pânico tem o Hello Sydney. Of fear. Hello? Hello, Sydney. Com essa voz do Ghostface, então é muito legal ver essas referências. Tem referência a Alien, tem referência a Carrie a Estranha, referência à Casa de Cera, né? Porque a própria criatura lembra o vilão da Casa de Cera. Então, assim, tem muitas referências de terror, muitas mesmo. Eu vou até fazer depois um post lá no Instagram reunindo todas essas, então já me siga lá. Então, assim, o filme ele é contemplativo de terror, e mais do que referências, ele realmente constrói uma narrativa que passa por vários subgêneros do terror, e isso eu acho muito legal, por isso que eu falo que vai funcionar para quem gosta de terror. E como que seriam esses subgêneros? Ele realmente começa como um filme sobrenatural, então chega a fazer referência até a outros filmes do James Wan, como por exemplo Gritos Mortais e a Quando as Luzes se Apagam. Então você vê que essa criatura ela também tem uma questão ali de aparecer no escuro, de apagar as luzes, o que lembra esse outro filme do James Wan. E ele começa como um filme sobrenatural, de repente ele muda de estilo e vai para um slasher, de repente ele começa a ter alguns takes fotográficos que lembram o estilo found footage. Se você não está entendendo isso que eu estou falando, tem um vídeo aqui onde eu falo dos subgêneros do terror, e pode ir lá, vou deixar aqui no card, você acessa e depois volta aqui para continuar assistindo. Mas basicamente o filme ele transita por todos esses subgêneros, até que do meio para o fim ele começa a fazer uma grande homenagem aos filmes trashes, aqueles filmes bem clássicos ali dos anos 70, 80 e até um pouco dos anos 90, que eram aqueles filmes de baixo orçamento, com efeitos manuais, com ideias mirabolantes. Então, quando o filme entra nessa piração total, é o momento que eu acho que ele começa a se perder um pouco e ele realmente vai acabar decepcionando muito o público tradicional. Mas para quem gosta de terror, pode ser sim uma experiência incrível. Eu que sou um grande fã do terror, confesso que mesmo assim ainda me decepcionei um pouco com o fim. Eu achei que a história, ela chega ali no momento final e ela caminha de uma forma muito surreal que não combinou com o início do filme. Então, novamente, por ele fazer essa transição de diversos gêneros e começar como sobrenatural, virar um slasher, virar um found footage, terminar como filme B, toda essa transição deixa a gente bagunçado, então demora a nossa cabeça a realmente assimilar aquilo e falar, não, beleza, eu tô assistindo um filme trash, não, tô assistindo um sobrenatural. Então, o final eu acho que foi muito abrupto, sabe, a mudança, então não me convenceu muito, eu esperava um pouco mais desse final. Mas, novamente, eu acho que grandes fãs dos filmes trashes, grandes fãs desses clássicos do terror vão gostar sim do filme, mas não é um filme para todo mundo. Se você não se encaixa nesse padrão, dificilmente você vai gostar do final. Você vai, com certeza, se envolver no início, mas do meio pro fim, olha, não é para qualquer um. É um filme realmente bem ousado. Dá pra ver que o James Wan ele se aproveitou ali totalmente da liberdade que hoje ele tem como profissional, né, como diretor e como figura dos filmes de terror. Então hoje ele tem fãs, ele tem essa audiência toda que ele pode chegar e falar, esse aqui é a minha obra ousada, sem freios, sem limites, e é isso aí, beijos, tchau, assistam e espero que gostem. Então é um filme muito acima do padrão que a gente pode esperar, mas ainda tem ali diversos elementos positivos do universo do James Wan, como o desenvolvimento dos personagens, né? O James Wan é muito conhecido por trazer personagens importantes nos seus filmes, ele desenvolve os personagens, a gente não fica ali só assistindo eles morrer, a gente fica preocupado, a gente fica com medo, a gente não quer que eles morram. E isso também está presente aqui, essa assinatura está presente no Maligno, então mesmo os policiais, inclusive esse é um dos poucos filmes de terror onde eu torci pelos policiais, porque eles eram muito carismáticos e muito divertidos. Então, o James Wan ele continua com essa preocupação em construir uma história profunda de drama além do terror em si, né? A própria história da protagonista envolvendo o aborto e a sua tentativa de ser mãe é realmente muito tocante e acaba envolvendo a gente, fazendo com que a gente torça por um final feliz. Bom, Maligno é isso, é um filme mirabolante, é um filme ousado, é um filme que vai funcionar muito para os fãs de terror, mas não para qualquer público. Ele começa ali muito bem, como um terror sobrenatural, meio slasher, e de repente ele se perde tentando flertar com outros gêneros, e isso assim, é uma decisão corajosa, mas, novamente, talvez não funcione para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você já assistiu Maligno, comente aqui o que você achou do filme. Se ainda não assistiu, vá no cinema, assista e volta aqui para comentar. Não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal, além de me seguir nas redes sociais, @cinemundo_br. Até mais, um beijo.